Olá, boa tarde. Me chamo Moisés Ribeiro. Sou estudante de Letras Alemão da Universidade Federal do Paraná e estou gravando esse vídeo hoje para falar sobre como foi o processo de criação dos nossos materiais didáticos, né? Aqui no plural, porque foram dois: o vídeo e o PDF, né? Com as atividades e orientações. Então vou falar como foi o processo criativo, né? De toda a parte do material em si que chegou pra gente, o que a gente poderia fazer com ele, né? O que poderia tirar daquilo. E como que a gente poderia fazer isso também, né? Então a tecnologia, as ferramentas que a gente utilizou para fazer a edição e a criação de todo esse material também tiveram um peso muito importante ali, né? Tiveram uma importância muito grande na criação desse material. Então eu também vou falar sobre elas. Então o nosso assunto será dividido então em 3 tópicos, primeiramente para falar do vídeo, né? Da criação do vídeo, e depois outros tópicos para falar sobre o PDF, ok? A gente vai começar então a falar sobre o vídeo, né? Eu dividi então 3 tópicos importantes para a gente, né, dissecar ali como foi as minúcias ali da criação desse material didático, né? Então a gente começa aqui já com as mídias próprias, né? Eu vou falar sobre como a gente coletou esse material, de onde ele veio, né? É importante. Também a originalidade desse material também é um aspecto muito importante. Além da segunda parte, que será da edição do material, né, sobre como foi o processo de edição, quais ferramentas utilizamos e o que norteou ali a nossa edição do material para a criação do mesmo. Edição é igual a criação, precisávamos então editar para criar. Ali então, por último, ficaram os recursos, né, de tecnologia e inteligência artificial, que eu também vou falar um pouquinho mais ali no nosso último tópico, ok? Bom, então a gente já começa aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai ter várias mídias, né, onde a gente pode ver ali todos os vídeos que a gente utilizou para fazer ali os recortes, né, necessários para a gente criar o material. Todos esses vídeos aí foram gravados, né, diretamente lá de Leipzig, na Alemanha, e também, né, foram cedidos ali pelas próprias Tassiane e Raquel, né, e o Thiago também. Então, todo esse material foi gravado, né, com celulares, foram gravados diretamente lá no país. Então, é um material original, né, é um material que a gente, né, não tem vínculo com nada nem ninguém ali, além dos próprios colaboradores, né? Então, um material literalmente original. Então, a gente pegou ali várias dessas mídias, né, para fazer as edições. Aqui embaixo, como vocês podem ver, fiz muitas edições, né, muitos recortes. Essas partes em vermelho ali, né, não liguem, é só porque a mídia já foi excluída do meu dispositivo. Mas voltando ao assunto, todas essas edições que foram feitas ali, né, cada um desses pedacinhos ali embaixo foi um recorte, né, uma edição, uma legenda, um filtro, né. Então o material em si, ele chegou pra gente bruto, né, veio diretamente dos celulares. Então a gente tinha que melhorá-lo, né, editá-lo. Mais do que fazer melhoramentos, né, a gente tinha que saber fazer cortes para que o assunto, né, continuasse sempre ali em foque. Quando a gente vai pegar a parte do PDF, né, das atividades, aí ele precisa se relacionar com o vídeo, né, e o vídeo daí precisa também ter esses cortes precisos, onde o assunto vai ser mais pautado ali, a parte também que pega informações úteis, né, que a gente tem as atividades que tem essas informações também. Então a gente pensou esses cortes justamente para a gente conseguir fazer a parte de entendimento, né, dos alunos conseguirem fazer uma boa escuta, para ter um bom entendimento. Então a gente pensou nisso também na hora de fazer o corte, né, os cortes em tópicos, né. A gente tem vários tópicos aqui durante o vídeo. Então foram feitos esses recortes para a gente conseguir organizar ali, né, os discursos das entrevistadas, para que eles pudessem ser aproveitados em atividades daí do PDF, né. Foi justamente o que norteou os meus cortes aqui desses vídeos, as edições dele, foi justamente a parte de que esse vídeo será uma atividade, né, fará parte de uma atividade. Então, que informações eu vou querer deixar em evidência? Então a gente pega, faz os recortes, né, organiza certinho ali a linha de diálogo,
Aí percebe que ficou bem entendível, já dá para fazer uma atividade aqui em cima. Bom, começando então agora a falar a respeito mais especificamente da edição do material, né? Como eu havia dito, esse material chegou pra gente, né, só o vídeo bruto, não veio com edição nenhuma, então a gente tinha ali um material bruto para lapidar, né? Então precisei recorrer a várias ferramentas de edição aqui dentro do aplicativo, né, que o aplicativo dispõe, a questão de legendas, mas principalmente a questão da qualidade, né, do áudio que a gente estava trabalhando, ela estava um pouquinho comprometida. O vídeo foi gravado em um ambiente, né, um pouquinho barulhento, tinha muito ruído de fundo. Com isso eu quero dizer criança chorando, talheres batendo, acho que era um bistrô, uma cafeteria, daí o ruído de fundo ele estava em alguns momentos sobrepondo a voz das entrevistadas. Aí nesse caso a gente tinha que fazer uma edição ali para isolar a voz das entrevistadas. Aí a gente conseguiu, né, fazer o isolamento vocal delas aplicando o software, né, de isolamento vocal que o aplicativo aqui dispõe. Aí a gente conseguiu isolar apenas a voz, né, que é a voz das entrevistadas que se sobressai do ruído de fundo. Mas em alguns momentos, como vocês podem ver aqui em um momento que eu vou separar, esse ruído de fundo aqui, ele ainda, em alguns momentos, ele se sobrepõe à fala de alguma entrevistada. Curitiba. Fui uma estudante da Universidade Federal do Paraná. Also, ich komme aus Curitiba, eine Stadt in Brasilien, und ich bin gerade in Deutschland. Mas ele não chega a ser não chega a comprometer a qualidade do áudio, né? Porque além disso a gente colocou as legendas, né? Também as legendas foram uma parte bem importante dessa edição, né? As legendas então foram colocadas para as falas que estão em alemão, né? Como ela é uma fala em um outro idioma, a gente achou por certo, né, fazer as legendas, né, quando ela falasse em alemão, mas as legendas ainda assim são em alemão, né? Justamente para corrigir algum erro gramatical na fala coloquial, né, que elas estão ali, ou também, né, para servir ali como base para você entender, né, mais a fundo o que elas estão querendo dizer. Essa legendagem também foi feita com software, né? O software ele faz as legendas de forma automática, então ele processa todo o áudio, né, do material. Para isso o áudio tem que estar nítido, né? Ele tem que entender o áudio que está ali para transcrevê-lo no alfabeto, né? Então é necessário que tenha um áudio limpo. Zum Arbeiten, also ich habe schon hier studiert und jetzt bin ich da für meine Familie vor allem und ich arbeite hier auch. Como a gente conseguiu limpar o áudio e conseguimos aplicar daí o software de legendação ali, de criação de legendas, né, de forma automática, ele conseguiu fazer as legendas no tempo, né, no timing da voz, sincronizando a voz com o tempo da legenda que fica na tela, mas a parte gramatical, a parte de sintaxe e enfim, o léxico, às vezes não funcionava, né? Então, obviamente, a gente, mesmo se funcionasse, a gente teria que fazer uma revisão ali do texto que foi transcrito, né? Houveram muitos erros, né, por parte da inteligência artificial que fez, né, a transcrição do áudio ali, mas a gente fazia sempre a revisão, a edição. Foi muito mais útil essa parte na hora de sincronizar a fala com a legenda. Para isso foi ótimo, economizou um trabalho, né, de edição. Aí a parte do léxico a gente fez mesmo ali a revisão, a edição ali manualmente mesmo, né, mecanicamente aqui no teclado. Então a parte da edição foi um pouquinho trabalhosa, mais por conta do aspecto do vídeo que chegou, né, bruto, e dos recursos que a gente tinha disponível para fazer a edição do mesmo, né? Como os recursos aqui eles são muito tecnológicos, é interessante que
alguém que, né, vai fazer a produção de um material didático, se souber utilizar ali as ferramentas tecnológicas, pode, né, ter um auxílio, uma economia de tempo muito grande. O que me auxiliou bastante foi toda a condição de fazer a edição desse material. Então essa parte, a tecnologia foi uma grande aliada. Isso a gente não tem como reclamar. Bom, vamos falar agora a respeito mais especificamente, né, da inteligência artificial que auxiliou tudo isso, que auxiliou na edição, do melhoramento do material que a gente estava trabalhando, né? Então a gente tinha um material bruto que chegou pra gente ali pra gente editar. A gente estava preocupado com a questão do som, como foi mencionado anteriormente, mas a questão da interferência, dele ficar inaudível. Então a gente vai ter a inteligência artificial que vai fazer ali a geração automática das legendas, que depois, obviamente, precisarão passar por uma revisão, né, de humanos. Então se a gente está utilizando, escrevendo as legendas de forma mecânica ali no teclado, isso vai levar um tempo muito maior, né, porque daí vai envolver a parte da edição ali, de sincronizar, né, a fala com a legenda. Isso pode levar um bom tempo. Então, tecnicamente, a gente tem uma ferramenta muito boa, né, para auxiliar a gente na criação desse material. Porém, jamais tirando a importância de ter, obviamente, um ser humano para revisar tudo isso, né? Isso é imprescindível. Então, a IA ainda está sendo alimentada, né? Ela ainda está em desenvolvimento. Então, Thiago, a gente fez a revisão do material todinho, né, do vídeo, antes da gente fazer a versão final dele, né? A IA não é perfeita. Então, com o auxílio da inteligência artificial, a gente conseguiu automatizar algumas coisas, né? A edição da sincronização, né, da voz com a legenda. Então, nessa parte, a inteligência artificial foi crucial para a gente economizar tempo, esforço que se despende aqui na frente do computador fazendo edição de material. Então, que a gente puder automatizar aqui na parte de edição automática, eu acho que é de bom uso, né? Faz você economizar um bom tempo. Então, para finalizar o assunto, a gente então passou ali pelo processo de criação do vídeo. O processo de criação dele envolveu muitos cortes, envolveu muita edição, muitos pedacinhos ali que foram feitas edições. Eles concentram ali muito esforço, né, muito tempo despendido ali. Então, por isso, né, eu dei a importância da gente falar sobre a inteligência artificial e uma parte, né, dessa atividade de criação, principalmente a parte de design, né, deixar automatizado ali a formatação do material. Isso auxilia muito, né, a gente a ganhar tempo, a ter mais tempo para trabalhar em cima daquele material. Então, apenas para concluir, a parte da edição do vídeo, da formatação do material, foi a que mais levou tempo, né? Porém, esse tempo aí foi um pouquinho mais acelerado por conta da automatização da edição do material. Quando eu digo a edição, eu quero dizer a formatação dele mesmo, né? É importante ter um ser humano ali dando os comandos, né, corretos para a IA, para ela fazer ali, para ela ser a ferramenta útil, né, que ela se pretende a ser, e fazer a gente ali ter uma qualidade melhor de produção e de trabalho também, né? Então, na parte da criação, né, desse material PDF, foi utilizado ali algumas referências externas, todas elas devidamente colocadas ali, né, as referências bibliográficas, os sites, né, de onde veio aquela informação, aquela foto. Então a gente teve essa preocupação também, né, justamente pela credibilidade do material. E além disso, a gente fez a edição total do material ali, diretamente no site, né, no site do Adobe. Então, esse site ele possibilitou que a gente fizesse ali um material organizadinho, formatado, né? Uma estética ali única do começo ao fim. Então, isso deixa o material, né, mais bonito, com certeza, com um cara mais formal. Mas também não perde identidade ESF, quis botar umas cores ali também, né? Pra gente deixar ali o Idioma Sem Fronteiras bem caracterizado naquele material. Então, a gente conseguiu criar esse material através também de tecnologia. O que né, poupou muito tempo e também deixou o material mais clean, né, mais formal, mais formatado, né, uniforme, o que também ajuda também a parte de se orientar,
né? Você tem ali uma folha em PDF, você precisa ter ali os elementos organizados ali, né? A gente está falando de uma atividade, portanto, ela precisa ser, né, um enunciado, mas também a disposição ali dos elementos na página, para além, né, do enunciado, a disposição desses elementos na página pode auxiliar, né, os alunos e o professor que estiver manuseando esse material a se orientarem melhor. Então foram adicionados vários ícones ali ao lado das atividades já, esses signos, né, símbolos ali que indicam a intenção, né, ou a abordagem que vai ser utilizada naquela atividade. Bom, quanto às fontes externas, a gente pega várias referências, né, que tem ali na internet disponíveis, mas a gente também adapta, né? Às vezes os textos que a gente procurou como referência são textos quilométricos, gigantes. Isso desestimula um pouco, né, a leitura, porque são textos muito grandes. Então, eu fiz uma atividade adaptando o texto, né? Então, eu pedi para a inteligência artificial, né, fazer uma adaptação com um vocabulário para um nível A1 ou A2 ou B1, B2, né, e etc, assim por diante. Então, essa adaptação de texto, ela auxiliou bastante, né, na criação, na formatação, né, das questões aqui. Então, eu estava procurando um texto que seja muito informativo, né, mas ele era muito grande, no sentido de trabalhar ele em sala de aula, né, extremamente grande. Então, a gente adaptou ele utilizando inteligência artificial. E, novamente, a gente também deixa aqui bem avisado, né, no texto, sempre tem que deixar avisado se foi um texto adaptado ou, né, um texto direto ali da fonte. Aqui, então, ele foi adaptado, então eu já deixo sinalizado. Texto adaptado, né, angepasster Text. Então, aqui nesse exercício, a gente vai ter também as fotos, né, da galeria do autor. Então, para criar, né, esse material PDF, a gente utilizou daí outra ferramenta, né? No caso, essa ferramenta foi o Adobe, que é um site, um aplicativo, um software, né, muito conhecido por quem utiliza aí PDFs. O site deles tem ali o Adobe Express, né, InDesign, que foi feito, né, justamente para a criação ali de PDFs, quase a mesma finalidade do Canva também, que é outro site que a gente utiliza bastante ali para criar slides, imagens, né, design ali de apresentações e etc. Então esse site a gente utilizou ele para fazer a criação desse PDF, né? Mas a gente também utilizou ali outras referências externas na questão de conteúdo, né? O vídeo em si mesmo, ele traz ali muito material, né, para a gente aproveitar, mas para desenvolver esse material no exercício, às vezes a gente precisa trazer uma referência externa, algo, né, que não seja ali do vídeo em si mesmo, né? Trazendo ali outros exercícios, outras propostas de atividade também, né? Justamente para não ficar assim algo tão maçante também, né? Então esse material ele foi criado, né, 100% em cima do vídeo que a gente criou anteriormente. Então a gente editou o vídeo, dividiu ele em todos os capítulos ali para a gente trabalhar com o PDF em cima e dessa forma, né, criar um material PDF. Esse material então ele foi utilizado, o vídeo no caso, né, foi utilizado como material base para a gente criar ali o PDF. Porém o PDF, né, apesar de ter sido baseado totalmente em cima do vídeo, ele também traz exercícios e referências externas ali para agregar também e desenvolver melhor as atividades, né? Então a criação, a edição desse material, ele foi pensado também para trabalhar outras competências, né, que não sejam somente uma ou outra. Ali a gente tentou abarcar, né, várias competências ali dos alunos nesses exercícios, né? Outros exercícios também que foram criados para exercitar essa parte, né, de conversação, né, entre os alunos, entre as duplas, são atividades que são de diálogos, né? E todos esses diálogos eles se relacionam, todas as atividades, né, se relacionam com o tópico que está sendo abordado ali naquele momento. Novamente outras imagens, né, aqui da galeria do autor e outras atividades, né, atividades que vão exigir aqui gramática, né, o raciocínio mais estrutural, também foram sinalizados aqui com um signo, né, da cabeça com uma engrenagem ali. Então a gente vai ter também, né, várias atividades que vão exigir conversação entre os alunos, né, por conta de um tema ali específico tratado, que daí deve ser
tratado, né, de uma forma mais coletivizada, pois envolve ali conversação, interpretação, posicionamento também, opiniões. Não é somente estruturalismo e gramática tradicional e etc., mas também ali gerar ideias, conversar, né, ser mais espontâneo. A ideia é também ser mais espontâneo tratando desses assuntos aqui, ó. Então houveram várias atividades aqui desse material que trabalharam também com trechos de discursos ali, onde o aluno vai ter que se exercitar bastante a escuta. Então essas partes aqui que a gente vai trabalhar a escuta, o professor, né, pode daí pegar e fazer atividade com a sala toda, onde está sinalizado aqui, né, a gente tem esse signo, significa ali um amplo debate, né, então a galera pode ler ali o texto, discutir entre eles mesmos ali, orientados pelo professor. Então a gente também né, criou alguns exercícios ali para a gente fazê-los em conjunto, né, não só em duplas ou grupos, mas em conjunto também. Então, às vezes são assuntos que são comuns, né, a todos, então a aula rende. Então, nesses casos, a gente também apostou, né, principalmente nas partes mais longas e de interpretação, que elas fossem feitas em pares, né, para que haja ali a discussão entre as duplas, né, e também essa discussão agregue bastante coisas, bastante conhecimento, né, contrastes também, isso é sempre importante. Então também foram feitas algumas atividades de verdadeiro ou falso, né? Porque como a gente vai estudar, né, trabalhar várias habilidades dos alunos, a escuta ela é crucial também. Então, como sendo uma parte muito importante do aprendizado de língua estrangeira, a gente também desenvolveu atividades a respeito de escuta. Né? Aqui a gente desenvolveu essa de verdadeiro ou falso, né? Colocando os enunciados com informações incorretas, e os alunos daí terão que, né, verificar no vídeo ali no capítulo, aqui já na minutagem marcadinho também, né, a parte ali que seja fazendo a correção, né, das questões ali que estão propostas. Então, além de trabalhar a parte da escuta, também trabalha a parte da compreensão, né, de sentido. Então, é uma atividade bem bacana e também já está sinalizada aqui ao lado, no cantinho inferior aqui, né, um X e um V para denotar ali uma atividade que vai lidar com verdadeiro ou falso. Né, mas apesar de ser uma atividade que parece meio, né, piegas assim, ela é sempre boa para a gente exercitar ali a compreensão, né? Então, apenas para encerrar esse tópico aqui, que é o último, a revisão do material, né? Então, quando a gente terminou de fazer a formatação dele, a gente sempre fazia semanalmente ali a formatação do material. O Thiago revisava e me passava mais dicas, né, da construção dos enunciados ali, das atividades, que é muito importante, mas também para fazer a revisão gramatical de todos os enunciados, todas as atividades, todos os textos, né? Então eu e o Thiago a gente fez essa revisão final, mas esse material também foi revisado por um alemão nativo, né, o Sebastian, revisou ali o material na língua materna dele, né? Então o material ele foi revisado tanto na formatação quanto no conteúdo, né? Então dessas duas formas a revisão funcionou muito bem, o material ele está limpo, ele já está terminado, tanto o vídeo quanto o PDF, né, com as atividades, eles já estão terminados, então essa parte já foi feita. E agora? Bom, agora esse material vai ficar disponível no OneDrive, né, como material de apoio. Ele poderá ser usado por qualquer professor que faça parte da rede SF ali, da área de alemão. Esse material ele foi elaborado para pessoas que têm um nível um pouquinho maior, já ali no A2, B1, onde a gente consegue manter uma conversação, né, durante a aula, uma conversação com opinião, com posicionamento, né, discussão, né, ter essa dialética dentro de sala. Então esse material foi feito justamente para pessoas que estão no nível ali A2, B1, é um material mais específico, né? Então o professor que for atuar, né, utilizando esse material, poderá utilizá-lo como base para dar aula aí em uma outra turma, né, quando abrir uma turma do ISF, por exemplo, de 16 horas, né? Então o material ele está enxuto, está bonitinho, está formatado e já está disponível. Então eu pretendo utilizá-lo, né, numa próxima turma, mas ele também poderá ser utilizado por outras pessoas, isso que é o mais importante, né? Ele fica disponível para uso, né? Então foi feito para uso.
Então ele vai ficar disponível, ok?